Boa noite. Acordei vocês? Estava todo mundo dormindo? Tava não. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar o nosso bate-papo dessa noite? Vamos começar a trocar uma ideia? Para isso, vamos pedir permissão para o nosso chefe, né? Vamos fazer uma oraçãozinha para a gente começar. Nós elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele que abençoe a nossa noite, que abençoe os nossos corações, que abençoe as nossas palavras, que estejamos abertos ao acolhimento, estejamos abertos à mudança do nosso olhar, para que o nosso caminho se renove todos os dias na direção do bem. E que Jesus e toda a rede de espíritos nos abençoe essa noite. Que assim seja. Mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Sempre uma satisfação enorme para nós recebê-los. Vamos papear um pouquinho hoje, mais um capítulo do Vinha de Luz. Eu sempre falo no quão bons são esses livros, quão bons são esses livros dessa coleção do Chico e do Emmanuel. São livros muito bacanas, de textos muito curtos, servem perfeitamente para a gente fazer o culto no lar. Todo mundo está fazendo culto no lar, né? Tomara, estou aqui torcendo para que esteja. Culto no lar é um momentinho de oração para nossa casa, só isso. Muito simples na sua forma de fazer, mas muito complexo nos benefícios que ele traz para nossa casa. Então, quem ainda não faz e quiser fazer, quem fazia e parou, quiser voltar, uma ótima oportunidade. E esse livro, Vinha de Luz, toda essa coleção que a gente faz as palestras, ela é muito boa por causa desses textos tão curtos e fáceis de entender. Emmanuel explica de uma maneira muito fácil, muito objetiva. Então, eles servem para o culto, eles servem para a gente ler na hora de dormir, se preparar para dormir. Afinal de contas, todos nós nos preparamos direitinho para dormir, né? Fazemos nossas orações bonitinho, né? Como diz meu pai, a gente já deita meio dormindo, já faz só o amém, né? O resto nem vem. Então, ler um pedacinho desse livro pode nos ajudar muito a melhorar a nossa qualidade do sono. Para quem reclama de insônia, para quem reclama de sonhos ruins, para quem reclama que não descansa durante a noite, se preparar na hora de dormir pode ajudar bastante, pode melhorar muito essa qualidade do sono. E esses livrinhos são ótimos para isso. Quer presentear alguém também? É ótimo. Aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, por um problema, presenteia com um livro. Com certeza aquela pessoa vai se sentir muito especial. Você lembrou dela e lembrou de uma forma especial, né? Lembrou com algo que pode contribuir para melhorar aquele momento difícil. Então hoje nós vamos falar do capítulo 13 do Vinha de Luz, que o título é Não Confundas. O nosso negocinho não está funcionando, não adianta a gente ficar feliz com ele, ele não funcionou. Daqui a pouco nós grita Ivonete. Essa leitura, ela se baseia num trechinho de uma carta de Paulo aos Romanos. Quem já me conhece sabe que eu sempre falo no quão produtivo Paulo foi sobre os ensinamentos do Cristo, porque ele escreveu muito sobre isso. E ele escreveu sem essa pretensão de deixar isso como legado. Ele escreveu para contar para as pessoas. Então, sempre que vocês virem lá uma carta de Paulo aos Romanos, Paulo aos Coríntios, Paulo para Timóteo, é Paulo escrevendo, falando de Jesus, contando sobre os ensinamentos dele, multiplicando aquilo que ele vivenciou junto com Jesus. Então, numa cartinha que ele escreve para Timóteo, tentando levantar a moral de Timóteo, pois Timóteo estava um pouco adoecido,
E ele falando para Timóteo sobre essa necessidade de reforçar a sua fé, num trechinho da carta ele fala: todo aquele que nele crer não será confundido. Nele, ele está se referindo a Jesus. Então ele diz que todo aquele que crer em Jesus não será confundido. E aí Emmanuel vem e começa a explicar para a gente o que Paulo quis dizer com isso. Ele diz que em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Nós estamos aqui hoje nessa casa, numa comunidade espiritualista, universalista, e com uma diretriz muito bem definida, mas com certeza todos nós aqui temos a nossa própria crença individual. Como a gente enxerga Jesus, como a gente enxerga os ensinamentos de Jesus, é muito individual. Não é à toa que há várias interpretações para esses ensinamentos de Jesus, porque isso vai da minha forma de enxergarmos. E aí, Emmanuel continua: em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem. Há fórmulas verbalistas que não atendem. E também há médiuns que não solucionam todas as necessidades. Emmanuel abrange praticamente todos os templos. Ele diz que aonde a gente for, nós encontraremos dúvida. Nós encontraremos algo que não combina exatamente com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente tem como verdade, com aquilo que a gente estudou, aprendeu, conheceu, ouviu falar. Nós vamos ter divergências em qualquer lugar que a gente chegar. Começando de um princípio básico que é: os ensinamentos de Jesus são interpretados até hoje por nós, por seres humanos. E nós somos a máquina mais perfeita que existe nesse planeta, não é verdade? Adorei a risada dela. Entregou sério que não somos. Não somos. Não somos a máquina mais perfeita. Sim, na criação somos. Somos seres pensantes, somos seres inteligentes, somos seres com sentimentos, com emoções, mas somos seres em aprendizado. Sim, estamos todos nós matriculados na escola da vida. Todos nós. Estamos aprendendo, uns mais, outros menos, outros quase nada, outros muitão. Mas estamos todos aprendendo. E se estamos todos aprendendo, sim, voltamos lá no primeiro parágrafo, onde ele diz que nós temos a nossa crença individual. Então, em cada religião, nós teremos uma interpretação individual também. Não é à toa que nós temos uma diversidade de templos. Já prestaram atenção quantos centros espíritas tem em Goiânia? Só em Goiânia? Muito, né? Muito. E se você for visitar todos eles, se propor a visitar todos eles, igual faz lá em Salvador, eu vou visitar todas as igrejas que tem lá. Se eu for visitar todos os centros, eu vou perceber que cada um deles tem uma característica diferente. Não são todos iguais. Se eu for visitar todas as igrejas católicas lá de Salvador, que dizem que são 365, né? Nunca fui para saber não, fui só em algumas. Mas você vai entrar nelas e perceber que cada uma delas tem uma característica diferente, e apesar dos ritos serem muito padronizados, eles têm características diferentes também. Eles têm também um bocadinho da interpretação individual ali. Se nós formos perceber quantas igrejas evangélicas existem,
também vamos encontrar uma infinidade. Eu adoro os nomes, gente. E não é crítica, eu só acho bacana a criatividade dos nomes, né? É assim, tem hora que eu passo e falo, gente, o que quer dizer isso, né? Esse nome. Dá vontade de parar e perguntar. Porque é uma criatividade de nome. Porque nós precisamos atrair públicos diferentes, né? É assim que nós, seres religiosos, pensamos. Então, nós teremos também, em cada uma dessas igrejas, uma interpretação diferente. Teremos uma característica, uma diferente da outra. Uma tem um jeito, outra tem outro. E ele está dizendo isso, que essas características diferentes em cada templo aonde eu for, terão muito dessa coisa que nós chamamos de anímica. O que é anímico? É aquilo que é do ânima, que é do ser humano, do ser material. Então, sim, em cada lugar desse terá um pouquinho das nossas imperfeições mesmo. Terá muito do nosso desejo de perfeição, mas terá muito também das nossas imperfeições. Então, em muitos desses templos, nós encontraremos opiniões com as quais não concordamos, com as quais nós olhamos e pensamos, não é bem por aí não. O que não é ruim. Por quê? Jesus não disse para nós que a fé cega é prejudicial? E o que é a fé cega? É aquela fé que eu confio sem questionar, sem perguntar, sem pesquisar, sem estudar. Patrícia falou, é verdade. Não, não é não, já vou avisando, tá? Pode divergir, pode balançar a cabecinha, não tem problema. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender todo mundo juntos mesmo. E se a minha fé é cega, há um perigo muito grande de eu acompanhar outro cego, de eu acompanhar uma outra pessoa que talvez seja mais cega do que eu. Eu enxergo um cadinho, o outro enxerga menos do que eu. E eu acompanho o outro. E esse é o grande perigo. Emmanuel fala que isso pode resultar em grande perturbação. Que tipo de perturbação? Primeira dela, todo mundo cai no buraco, né, gente? Se é um cego conduzindo o outro, a probabilidade da gente despencar todo mundo dessa escada aqui, menino, é facílima. A probabilidade de todos nós seguirmos por um caminho equivocado é enorme. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos de vocês devem ter visto na televisão uma moça lá do Pará, que morreu recentemente, e ela era representante de um daqueles bois que existem lá, né? E ela, ao morrer, se descobriu que ela fazia parte de uma religião ou de uma seita, o nome que se quiser dar, que foi criada pela mãe dela. E ela, essa seita preconizava que, primeiro, aquela mulher era a própria Maria, mãe de Jesus, e que as pessoas que a acompanhavam seriam os apóstolos de Jesus, cada um tinha uma denominação, enfim. E, paralelo a isso, havia-se o consumo de substâncias alucinógenas, extremamente prejudiciais, tanto que levaram à morte dessa moça, a morte muito prematura dessa moça. Mas o que a gente pega nesse exemplo? Tirando-se completamente o julgamento sobre essas pessoas. Não estamos aqui para julgar, até porque quem sou eu para julgar alguém? Mas olhamos justamente para esse cego conduzindo outros cegos. Esse é um exemplo de um cego conduzindo outros cegos.
porque não estamos dizendo que ela está errada no seu conceito de fé, no seu conceito de religiosidade. Mas eu posso me considerar, sim, filha de Maria. Podemos nos considerar, sim, filhos de Jesus, por que não? É o nosso Pai, é o nosso Mestre, né? Mas daí a nós acreditarmos cegamente nisso e abdicarmos de toda a coerência nesse seguir esses conceitos, aí que mora o perigo a que Emmanuel se refere. Porque eu devo, sim, até aos meus pais, questionar. E olha, quando a gente é pequena, a gente questiona que é um bocado, né? Adolescente, então, a gente briga, a gente resmunga, a gente fala não, a gente não concorda. E a gente segue pela vida discordando. Aí talvez um pouquinho mais de educação nesses momentos, né? Continuamos a discordar dos nossos pais, sim. Só que agora a gente não, isso não é bem por aí, né? Vamos pensar juntos. E aí chega um momento em que a gente vê o quão grandiosa é essa missão dos nossos pais, que a gente passa, inclusive, a abandonar esse desejo de questioná-los. A gente concorda. É isso mesmo, vai lá, papo, se joga. Meu pai faz muito isso, né? Ele pergunta um negócio, você explica, ele, não é isso não, então tá, pai, só tá falando, mas gente, claro que é desse jeito. Aí ele começa a rir já, porque ele sabe que eu tô indo na onda. Não vou discutir com ele, mas eu parei de discordar dele? Não, não parei não. Não parei, porque todos nós caminhamos pela vida buscando isso, confirmação. Confirmação daquilo que a gente acredita, confirmação daquilo que a gente aprendeu, confirmação daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente quer aprender. Isso nos protege muito dessa perturbação a que Emmanuel se refere. Porque ele diz que se eu me coloco nesse lugar da fé cega, uma grande perturbação é bem provável. E é a perturbação, sim, da obsessão, como nós espiritualistas acreditamos, porque nós atraímos para perto de nós aqueles espíritos que estão disponíveis para incentivar a minha cegueira. Não, vai lá, acredita mesmo. Não, não questiona, não. Questionar a Patrícia? Não, faz isso não. Ela falou, água parou, acredita nela. A intenção dessas pessoas, porque desencarnaram eles não deixaram de ser pessoas, a intenção dessas pessoas é realmente me levar a esse lugar de um robô sendo comandado por um grande controle remoto. E que algumas pessoas manipulam muito bem esse controle remoto. Infelizmente. Muitos de nós, religiosos inclusive, que vemos aqui para cima e subimos aqui e colocamos esse jalequinho e achamos que somos Deus. E achamos que estamos por cima da carne seca. E a gente acha que a nossa verdade é a nossa verdade. E ai de vocês se discordarem da gente. Nós temos a clara intenção, e eu falo nós, me colocando no meio, a gente tem a clara intenção de pegar um grande controle remoto e controlar vocês. Para que vocês sejam nossos seguidores, parecendo Instagram, né? Não, não é não. Pelo amor de Deus. Discordem da gente, balança a cabecinha. Fala que não, não quero, não gosto, vou embora, não vou assistir a palestra dessa mulher, não, ela é doida. Tem problema não. Isso demonstra que vocês não entregaram esse controle para ninguém. É seu. Ninguém tem o direito de tomar isso. Nenhuma religião, não é só a nossa não. Nenhuma. Não é à toa
que o Espiritismo é considerado uma filosofia, né? Uma doutrina, porque ele prega a contradição, ele prega o questionamento, ele prega que você divirja sim e que você busque novas fontes para pesquisar e para se informar. Aí, o Evangelho, eu gosto muito dessa passagem do Evangelho, ele fala o seguinte: desconfiai, porém, das palavras melífluas. Palavras melífluas são aquelas palavras difíceis que a gente inventa de falar, que é para vocês ficarem impressionados que a gente é muito culto, tá? Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Desconfiai. Ele não está dizendo para você ir lá bater na pessoa, ele não está dizendo para você jogar um sapato nela, apesar que às vezes dá vontade, né? Ele não está dizendo que você deve criar um conflito com essa pessoa. Ele só está dizendo para você parar, olhar e falar, sei. Sabe aquele memezinho que tem na internet? C cedilha é I? Sei. Estou entendendo o que você está falando. Espera aí que eu vou pensar um bocadinho mais sobre isso. Desconfiai. Desconfiai do que vocês ouvem em qualquer lugar. E desconfiai principalmente daquela pessoa que diz para você, pode acreditar, eu estou certo. Hã? Oi? Será? Porque mesmo na maior certeza da nossa vida, nós ainda podemos estar equivocados. Simples assim. Podemos sim ter muita certeza de alguma coisa, muita. E daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu percebo que aquela certeza que eu tinha sobre aquela teoria mudou completamente. Novas informações chegaram, novos subsídios chegaram, e eu olho e falo, não é que não é aquilo? Não é. Olha bem. E eu bati o pé lá atrás. Ah, mas isso a gente não olha de jeito nenhum, porque pensa se nós vamos admitir que a gente em algum momento fez isso. Não, vamos não. Não, na verdade, lá atrás eu estava certo. Hoje eu continuo. A gente não admite, né? Nós fazemos essas pequenas besteirinhas na vida. Mas, se eu consigo assumir a responsabilidade por olhar o mundo em transformação, e se o mundo está em transformação, graças a Deus eu também estou. Eu também estou. Então, se vocês ouvem de nós aqui, ali nos cuidadores, lá no tratamento mediúnico, no yoga, onde quer que seja, alguém falar algo para vocês como uma verdade, não absoluta, mas uma verdade grandona, reflita sobre como aquilo é coerente para vocês. Como aquilo encontra ressonância dentro de vocês? Como isso faz eco dentro de mim? Patrícia falou que eu tenho que fazer culto no lar. Não quero, não gosto, não me apetece fazer culto no lar, não concordo, não sou espírita, e eu enfiei na cabeça que culto no lar é espírita, então não vou fazer. Agora, se eu transformo essa fala para minha coerência, será que eu não posso imaginar assim? Tá, Patrícia mandou fazer o culto no lar, não vou fazer não, porque isso é coisa de espírita. Eu vou fazer uma oração aqui na minha casa para proteger minha casa. É o culto no lar. Mas é coerente para aquela pessoa. E tá tudo certo.
É isso que nós desejamos de vocês. Que vocês questionem, mas que vocês tragam para a coerência de vocês aquilo. Reflitam sobre o que a gente falou. Patrícia foi lá e indicou o livro para a gente fazer o culto lá. Não gosto daquele livro. Não gosto, não acho. Eu venho aqui, eu tomo passe, eu faço tratamento, mas eu não sou espírita. Tá doida, Patrícia? Não quer, não. E não duvidem, a gente tem um grande público assim, e para nós é uma honra recebê-los dentro da sua religiosidade. Porque isso é que é importante para nós respeitarmos a religiosidade de vocês. E na hora que eu vou dormir, ou na hora da minha oração para minha casa, ao invés de usar esse livro do Vinha de Luz, eu vou usar a minha Bíblia. Olha que delícia. Olha que coisa mais grandiosa eu estou fazendo. Eu estou lendo na fonte os ensinamentos de Jesus. E eu não peguei intermediário nenhum, não preciso nem que Emmanuel traduza para mim. Fui lá na fonte. É isso que ele diz para nós quando ele sugere que a gente desconfie. Porque tem que fazer ressonância para nós. Tem que ser coerente para nós. E se eu desconfio, não quer dizer que eu estou dizendo, não quer dizer que eu estou falando que o outro é mentiroso. Quer dizer só que eu preciso processar aquilo para a minha realidade, para o meu desejo, para a minha fé. Porque fé, graças a Deus, é diferente para cada um. Com certeza, nós todos aqui, se formos falar sobre fé individual, cada um vai ter uma forma de ter essa fé, de encontrar essa fé, de como definir essa fé na própria vida. No final das contas, será tudo a mesma fé, mas ela é única para cada um. E é isso que é importante. Kardec já falava isso lá atrás. Desconfiai dessas pessoas que botam esse jalequinho branco, que sobe num púlpito e que acha que é dono da verdade. Não, nenhum de nós é dono da verdade. Em nada. Não é só no que nós estamos falando aqui, não. Em nada. Porque o mundo está em grande modificação, nós estamos em grande modificação, nós também estamos aprendendo, nós também estamos nos tratando, nós também estamos nos curando das nossas feridas. Junto com vocês, inclusive, vocês são os nossos grandes mestres em nos ensinar a curar as nossas feridas. Então, como é que a gente pode se arvorar em dono da verdade, se nós precisamos aprender com vocês? Se vocês nos ensinam todos os dias sobre alguma coisa, cada contato que nós temos com vocês, que seja pequeno aqui na palestra, que seja maior um pouquinho nos tratamentos, nós aprendemos alguma coisa com vocês. Nós crescemos um pouco, nós nos transformamos, nós nos curamos de muita coisa. Então, é disso que Kardec fala. Esse desconfiai não é no sentido de conflito, é no sentido de trazer coerência daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou lendo. Sempre que eu vou indicar um livro para alguém, e é um livro um pouco mais complexo, eu já falo para a pessoa, olha o filtro, tá? Leia, mas olha o filtro. Porque tem muita coisa nesse livro aí que você vai ter que filtrar. Porque eu tive que filtrar, porque eu achei que onde você vai com essa bicicletinha sem freio? Nós temos que fazer isso em qualquer livro que a gente vá ler. Colocar o filtro. O que essa pessoa está falando? Faz sentido o que ela está falando para mim? Será que ela não viajou muito na maionese? Não? Acho que viajou. Então, deixa eu pesquisar outros livros sobre esse assunto para eu trazer um pouco mais de clareza para mim sobre o que essa pessoa falou, para eu entender se realmente ela viajou ou não.
Meu pai sempre me falou, se você quer falar mal de alguma coisa, vá lá e estude sobre ela. Aí você conseguirá falar com propriedade. Foi assim que eu me tornei consteladora, tá? Fui fazer curso para poder falar mal dela. Me apaixonei e comecei a trabalhar com ela, tamanha coerência que fez para mim. Mas eu fui lá estudar para falar mal dela, porque foi assim que meu pai me ensinou. Fui lá estudar, aprender, e quando eu comecei a aprender, eu falei, não é bem aquilo que eu escutei. Não, peraí, deixa eu estudar mais. E deixa eu estudar mais. E deixa eu estudar mais. E continuo estudando até hoje. Porque não posso me apegar só àquilo que me foi passado como verdade lá no começo e que me fez apaixonar pelo processo. Não, eu tenho que continuar. E até hoje tem coisas que eu não concordo. Que eu olho assim e falo, Helga, desculpa aí, mas deu ruim. Não. Não mesmo. Sim, porque na minha realidade não faz sentido, só isso pode fazer sentido na realidade de outra pessoa. Aí o Emmanuel continua. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana. E por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O que o Emmanuel está falando, gente? Que nós vamos errar. Ponto. Que em algum momento a gente vai falar alguma besteira. Ponto. Que em algum momento a gente vai chegar aqui na frente e interpretar um ensinamento de Jesus de forma totalmente equivocada, totalmente torta. Porque naquele momento o meu olhar está distorcido, a minha alma está adoecida e eu vou passar aquilo de forma um tantinho pendente. Sim, podemos fazer isso. E Emmanuel fala isso claramente. Se eu sou uma discípula sincera de Jesus, o que é uma discípula sincera de Jesus, gente? Um discípulo sincero de Jesus. Aquele que busca coerência nos ensinamentos de Jesus na própria vida. Só isso. Aquele que busca viver os ensinamentos de Jesus no dia a dia. Não é na teoria, não. Porque na teoria nós somos lindos. Nossa, eu sou, muito fiel aos ensinamentos de Jesus. Vou sair aqui fora, quase atropelo o Marcos, só para não pagar R$5 de estacionamento, porque eu acho um absurdo. Acho um roubo pagar R$5 de estacionamento. E aquele menino fica ali vigiando ali fora. Não, vou atropelar ele. Eu saio no trânsito, brigando com os velhinhos que estão na minha frente, buzinando para eles saírem da minha frente, porque ninguém merece. Eles dirigindo na minha frente devagar e eu estou com pressa. Sim, isso é a gente se perder dos ensinamentos de Jesus. Isso é eu deixar de ser um discípulo de Jesus. Mas quando eu sou um discípulo de Jesus, ou eu pretendo ser, lembrem-se lá atrás que a gente falou, não somos perfeitos ainda, graças a Deus. Estamos no caminho da perfeição. Se eu estou nesse caminho da perfeição, eu olho todos os dias para as minhas atitudes e percebo nelas a possibilidade de mudança, de melhoria. Ponto. Isso é um discípulo de Jesus. E se eu estou nesse caminho, a primeira coisa que eu tenho que compreender é que humanos são falíveis. Aí o que a gente ouve de muita gente, inclusive trabalhadores? Ah, Patrícia, eu não vou no Ramatiz, não, eu não vou lá ver as palestras, não, eu não vou trabalhar lá, não, porque eu vi umas coisas assim que eu fiquei chocada. Mas eu fiquei muito assustadinha, sabe? Eu vi umas pessoas orgulhosas, eu vi umas pessoas arrogantes, eu vi umas pessoas mal educadinhas. Não, então não vou no Ramatiz, não, porque não concordo com isso de jeito nenhum.
que é que nós falamos aqui agora há pouco? Não acredito na Patrícia, não. Patrícia é doida. Porque estamos no caminho para a perfeição. Não chegamos lá ainda, não. A comunidade Ramatiz é feita de pessoas. A comunidade Ramatiz é feita de todos nós. E todos nós temos a possibilidade, a probabilidade de falir, de errar em alguma coisa, de não sair do jeito certo, de naquele dia mais ruim da minha semana, um de vocês chegar e falar: e aí, Patrícia, boa noite. Boa noite, o que foi? Vai sair torto, não vai sair legal. E depois a gente morre de vergonha, já vou avisando vocês, tá? Morre de vergonha. Sim, graças a Deus que a gente morre de vergonha, que é sinal que a gente ainda tem um alerta dentro de nós para que a gente possa se tornar um discípulo sincero. Então, quando ele fala para nós para compreender quem são as pessoas que formam os templos religiosos, ele pede para nós que a gente vá, use o filtro, né? A partir de hoje nós temos, vamos pegar aqueles filtros lá do Instagram, vamos usar ele no dia a dia, filtrar tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, não ficar só no superficial, ou seja, só na observação. Hoje o Elcio está com a carinha mais ruim, não gostei, já vou embora, não vou frequentar aqui mais, já vou avisando, a cara dele é essa, não muda, tá? Então, não tem o que consertar. Enfim, sair do superficial, dar ao outro o direito dessa falência, já que eu também sou falível. Então, sim, nós podemos nos transformar em discípulos sinceros. E já que nós somos discípulos sinceros, nós vamos partir para o nosso tratamento agora, mas antes eu tenho avisos. Se eu não der, a pessoa me mata se eu não der esses avisos. Primeiro deles, nessa sexta-feira é o melhor dia da semana, a gente fala sério. Não me contrareia, não. Sexta-feira é dia bom. Nessa sexta-feira nós vamos começar um trabalho novo nessa comunidade. É um grupo de estudo do Evangelho. Vai ser toda sexta-feira, das 19 às 20 horas, ou seja, dá tempo de ir para farra depois de sair daqui. Tudo bem que vai gastar todo o crédito que pegou, tá? Então vai ter que voltar na sexta seguinte. Mas toda sexta-feira, das 19 às 20, é um grupo de estudo do Evangelho. Não tem inscrição para poder entrar nele, não tem pré-requisito, não tem nenhuma obrigatoriedade, vocês não têm que bater ponto, nada disso. Só venham participar. Não é um grupo de tratamento, apesar de que nós somos tratados sempre que estamos aqui. Mas ele é um grupo voltado para a gente falar sobre o Evangelho, falar desse jeito aqui, trazendo o Evangelho para o nosso dia a dia. Para que serve lá a passagem de Maria Madalena na minha vida? Ninguém vai jogar pedra em mim na rua. Olha que tem hora que dá vontade, viu, gente? Então, vamos trazer para o dia a dia. Para que serve isso no meu dia a dia? Esse grupo é para isso. Começa agora, sexta-feira agora, dessa semana, das 19 às 20 horas, aqui na comunidade. Provavelmente vai ser nesse salão aqui do lado, mas também pode ser de cá, vai conforme a disponibilidade. Venham participar, convidem quem vocês amam para participar, tá bom? Vamos rezar agora. Reza. Vou colocar uma musiquinha para nós. E nós vamos fechar os olhinhos, nos sentindo o mais confortáveis possível na nossa cadeira. Já afasta os pezinhos para trás, porque os médiuns vão passar na frente de vocês, ajudando vocês nesse tratamento. Então, para não incomodá-los, a gente só já deixa os pezinhos já para trás. E nós vamos nos imaginar nessa estrada com Jesus. Quem quiser ter essa imagem na mente, abre os olhinhos, olha para ela, fecha os olhinhos novamente. E nós vamos caminhar com Jesus hoje. Se imaginem se levantando daqui em pensamento,
e caminhando com Jesus. Nós vamos sair aqui pela porta do salão e ali fora nós vamos encontrar uma estrada e nós vamos começar a caminhar em fila indiana, um atrás do outro. E nós percebemos que quem puxa essa fila é Jesus. Ele está caminhando na nossa frente. Os médiuns vão começar o passe, podem ficar tranquilos, eles não vão incomodá-lo na sua meditação. Só acreditem que esse médium que está na sua frente está te ajudando nessa caminhada. E cada passo que você dá nessa estrada, você confia um pouco mais. Cada passo que você dá, você acredita um pouco mais nesse Pai amoroso. Isso vai transformando a sua fé. Isso vai trazendo a sua fé para um nível mais elevado à sua visão, porque talvez você não estivesse percebendo ainda a sua fé. Talvez ela fosse uma interrogação para você. Talvez você veja as pessoas falarem de fé e não tenha ainda percepção clara de como é a sua fé. E nesse momento em que você caminha com Jesus, você começa a transformar o seu conceito sobre fé, sobre a sua fé. Você começa a entender que fé é movimento, é ação, não é algo estático, não é algo que fica inerte. Fé é algo que precisa de movimento para existir. Esse movimento que eu faço agora de caminhar com Jesus, ele representa o meu desejo de transformação. Porque se eu me habilito a caminhar com Jesus, é porque eu estou me habilitando a transformar a minha vida de forma prática, de forma ativa, através dos ensinamentos de Jesus. Eu caminho com Ele confiando que Ele quer sempre o melhor para mim, que Ele oferece para mim o melhor desse mundo onde eu estou, que Ele espera de mim o esforço necessário para que eu encontre a felicidade que Ele disponibiliza para mim. Cada um de nós segue por essa estrada, ainda caminhando. E nós vamos perceber que ela muda, que em alguns momentos ela está mais árida, tem muitas pedras. Em outros momentos ela é mais plana, ela tem mais árvores, ela tem até água corrente. Porque assim é a nossa estrada de transformação. Ora, ela é bem difícil, cheia de pedras que machucam os nossos pés. Mas se a gente não desiste, se a gente persiste, nós vamos encontrar aquela parte da estrada onde tem grama, árvores, passarinhos,
uma água corrente. Esses são os momentos em que eu absorvo o aprendizado e transformo a minha vida. E me torno um ser humano melhor. Esse é o momento em que eu usufruo do caminho bom. Para logo em seguida esse caminho se tornar difícil de novo, porque a minha transformação não para. Porque eu não paro de desejar ser alguém melhor. Para mim, para os meus, para o mundo. Eu continuo confiando que eu posso ser a transformação desse mundo, que eu posso fazer desse mundo um mundo melhor. Eu, individualmente, eu como formiguinha, posso sim ser parte integrante dessa multidão de desejosos de transformar o mundo. Se cada um de nós faz a sua pequena parcela, então sim, nós vamos conseguir lá no final desfrutar desse mundo bem melhor. E nós vamos caminhando, Jesus nos trazendo de volta aqui para o salão. A gente nem percebeu a caminhada com Ele. Foi bem mais leve do que imaginávamos. Os pés podem até ter doído um pouquinho, mas logo passou. Isso quer dizer que caminhar com Jesus, mesmo nas dificuldades, será bem mais leve. Então, cada um de nós hoje faz a escolha de caminhar com Jesus, de percorrer a sua estrada, difícil ou fácil, com Jesus. E nós, nessa certeza dessa escolha que fizemos essa noite, nós vamos fazer juntos a oração que confirma esse desejo, que reforça a nossa escolha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que Jesus esteja sempre no nosso caminho. E que assim seja.